Em uma fábrica abandonada, o protagonista se viu enforcado. Sua ex-namorada disse que ouviu seu nome, tentando entender como ele se sentia ao ver todos os seus amigos naquela situação. O protagonista, magoado, pensou que tudo aconteceu por sua culpa. Olhando para sua ex, ele afirmou que ela merecia o pior destino possível. A mulher fingiu estar triste e disse ao seu amante que o rapaz continuava a machucá-la. O homem respondeu que ela deveria agradecer ao protagonista, pois, graças a ele, eles teriam suprimentos por meses. Pressionando o sistema que liberava a corda, ele soltou o protagonista em uma jaula. Lá dentro, vários zumbis se aproximaram famintos. O protagonista, implacável, disse que, se tivesse outra chance de viver, faria os dois pagarem. De repente, parecia que ele estava de volta ao seu corpo. Isso aconteceu no meio de uma discussão que sua ex-namorada estava tendo sobre a escritura de uma casa. Sentando-se, ele percebeu lentamente que havia retornado pouco antes do apocalipse começar. Ele pensou que, em sua vida passada, foi enganado por ela, que não apenas roubou sua herança, mas também o deixou sem teto. Ele se lembrou de que, mais tarde, uma catástrofe global transformou a maioria dos humanos em zumbis. Com a ajuda de alguns amigos que conheceu enquanto vagava, ele construiu uma zona segura. Aquela mentirosa, Kujani, fingiu ser uma pessoa desesperada em busca de refúgio. Na realidade, ela foi enviada pelo inimigo para destruir a todos. Agora, ele estava novamente diante dela, que estava reclamando de dinheiro e outras coisas. De braços cruzados, ela exigia atenção. Ele queria responder de forma ríspida, mas precisava se conter. Tentou agir com calma. No entanto, como ela não se calava, ele a colocou para fora de sua casa. Ela mal podia acreditar, porque, até certo momento, ele havia feito tudo por ela. O protagonista simplesmente fechou a porta, deixando-a do lado de fora. Olhando para o calendário, ele percebeu que faltava apenas um mês para o apocalipse acontecer novamente. Ele também viu um sistema de tarefas com uma nova missão que exigia preparação para o apocalipse. Era um sistema de pontos e recompensas para cada missão. O protagonista também notou que havia uma loja no sistema onde os pontos ganhos poderiam ser gastos. Ele quase se esqueceu de que, em sua vida passada, economizou dinheiro para o casamento, o que não fazia mais sentido. Então, ele pegou o telefone e decidiu gastar. Já que o mundo ia acabar, ele queria pelo menos provar uma refeição de 3 estrelas Michelin. Ele ia saborear pela primeira vez o sabor de 300 mil de carne de porco assada. Ao provar, ele experimentou um sabor divino, algo incomparável. Sem demora, ele comeu o resto, saboreando cada pedaço. Enquanto comia, o celular tocou novamente. Olhando para o aparelho, ele notou que era a amiga manipuladora. Atendendo, a mulher deixou claro quão insatisfeita estava. O jovem, irritado, disse para ela calar a boca, pois não tinha tempo para ela. Por isso, ele desligou o telefone, deixando-a falando sozinha. Ele então relaxou no sofá por um tempo, até que surgiu uma ideia sobre possuir um pedaço de terra. Já que ele precisava construir a fortaleza mais forte naquele lugar, pensando nisso, ele procurou uma agência imobiliária. Ao chegar, foi calorosamente recebido por uma jovem atendente. Calmamente, ele explicou que não queria uma casa nem alugar um apartamento. O gerente de vendas entrou e menosprezou o jovem. Ele disse à atendente que não fazia sentido tentar vender algo para aquele jovem. Ele afirmou que ele era apenas um perdedor sem dinheiro e com roupas baratas. O protagonista não gostou do que ouviu. O gerente disse sarcasticamente que, se o jovem pudesse comprar até mesmo um banheiro, ele faria uma transmissão ao vivo. O protagonista apenas observou seu discurso. O protagonista afirmou que era novo para ele e que ele lidaria com isso mais tarde. Olhando para a moça, ele explicou que não estava lá para alugar ou vender. Puxando o cartão de crédito, ele deixou claro que queria comprar um terreno. Com uma atitude inesperada, ele assustou vários atendentes. A jovem manteve a mesma atenção e cortesia desde o início. O gerente zombou, afirmando que qualquer um podia falar, mas ele queria ver acontecer. Chiamanga apresentou algumas opções de terrenos e empresas. No entanto, o protagonista disse que não precisava, porque ele sabia exatamente o que queria. Ele estava procurando algo perto de montanha, e com água corrente. Enquanto ele listava os requisitos, a atendente pesquisava no sistema se havia tal coisa. O gerente mencionou um lote no Distrito Leste que atendia aos requisitos. Em tom de zombaria, ele afirmou que o protagonista só fazia exigências absurdas porque não tinha dinheiro. O protagonista perguntou se o lote realmente atendia aos requisitos. Olhando para a página, ele notou que a localização era boa. Ele decidiu pegar aquele lote e confirmou que eles poderiam assinar o contrato e fazer o pagamento. A jovem ficou surpresa por vender um lote com fábricas inacabadas. Ela só queria agilizar a assinatura do contrato e concluir a venda. Quando o gerente verificou o pagamento, ele não pôde acreditar em seus olhos. O protagonista finalizou a compra e lembrou ao gerente que agora era sua vez de cumprir a promessa. O colega iniciou a transmissão ao vivo, mostrando o gerente completando o desafio. Em sua barra de tarefas, apareceu que ele havia ganhado 10 pontos. Ele havia gasto todo o dinheiro do casamento na compra do terreno. Ao passar perto de um homem gordo com um cavanhaque, ele percebeu que o conhecia. O homem não gostou de vê-lo naquele lugar. Determinado, seus amigos transmitiram ao vivo o gerente completando o desafio. Enquanto sua ex-amiga estava se preparando, o telefone tocou. Ela atendeu rapidamente. Ao perceber que era seu amante secreto, a pessoa do outro lado informou que o protagonista havia gasto o dinheiro do casamento. Ao ouvir isso, a mulher perversa estava à beira de um colapso. Em outro lugar, o protagonista sabia que precisava comprar suprimentos e construir uma base sólida. Ele estava pensando em como arrecadar dinheiro, quando houve uma batida na porta. Era sua ex-namorada e a amiga dela, ambas furiosas com a história do dinheiro. Irritado, ele queria saber do que elas estavam falando.
Irritada, a bruxa disse a ele que sabia da compra do terreno com o dinheiro do casamento. Ele achou ridículo, pois ela queria que ele colocasse o nome dela na escritura. Ele mostrou que tinha dinheiro, mas não a deixaria gastar um centavo. Ele disse a ela que sabia sobre seu caso amoroso com Lechun. A outra tentou apaziguar, dizendo que era apenas um problema de casal. Sem paciência, ele colocou as duas para fora e fechou a porta. No elevador, as duas estavam conversando. Agora, a amiga achava que a situação estava perdida. Ela já tinha planos de prejudicar o ex-namorado de sua amiga. O protagonista foi ao terreno comprado e visitou a fábrica inacabada. Ele conversou com os construtores e mostrou os ajustes desejados. O engenheiro afirmou que custaria um valor mais alto realizar tudo. O protagonista pediu uma estimativa e o homem calculou pelo menos 20 milhões. Sem demonstrar qualquer dúvida, o jovem garantiu que faria a transferência dentro de uma semana. Ele disse que não fugiria e que eles poderiam ficar com o terreno caso algo desse errado. Enquanto ele estava lá, a amiga de sua ex-namorada apareceu procurando por ele. Curiosa, ela queria saber o que ele estava fazendo e colocou a mão em seu braço. Apesar de a jovem oferecer muito carinho, ele sabia que ela não valia a pena. Ela tinha muitas dúvidas sobre o terreno, enquanto continuava segurando seu braço. Irritado, ele puxou o braço e afirmou que não era da conta dela. A amiga da bruxa ficou chateada por ser rejeitada por uma pessoa sem importância. Ele simplesmente continuou emitindo ordens sobre como a base deveria ser construída. A garota não queria perder a oportunidade que sua amiga já havia desperdiçado. Depois de algum tempo no canteiro de obras, o protagonista voltou para casa. Ele acreditava que poderia vender a casa para várias pessoas, pois o fim dos tempos chegaria e nada mais importaria. Enquanto refletia sobre isso, ele estava pensando em maneiras de arrecadar mais dinheiro. Alguém bateu na porta persistentemente. Pela voz, ele percebeu que era o vizinho de baixo. Como ele sempre teve interesse na casa, ele nunca havia pensado em vendê-la, pois pretendia morar lá depois do casamento. Depois de ouvir as observações do homem, ele explicou que havia ficado em casa e ido para a cama cedo. Ele pediu ao vizinho para parar com aquilo. Ele sabia do interesse e venderia para ele. O homem mal podia acreditar que esse dia havia chegado. No entanto, o protagonista impôs uma condição. A casa não poderia ser entregue antes de 6 meses, mas ele exigia um depósito de 5 milhões. Ele perguntou se o vizinho concordava, e ele aceitou imediatamente. No entanto, o homem estava ansioso e queria um contrato para garantir negócio. O protagonista ponderou que não valeria a pena, pois ele não seria capaz de desfrutar da casa pacificamente. Ele pensou que, assim que os 5 milhões fossem transferidos, ele poderia pagar o empréstimo. Antes disso, ele precisava completar a tarefa do sistema e reivindicar a recompensa. Trabalhando no setor de alimentos, ele precisava garantir suplementos para o ano todo. As pessoas observavam a quantidade de produto, se achavam que ele não era muito normal. Ele já tinha vários carrinhos completamente cheios. As pessoas comentavam o motivo daquela compra absurda. No painel da missão, indicava que o objetivo havia sido concluído. O protagonista sabia que, no futuro, melhorar os atributos seria essencial. Ele precisava escolher a melhor caixa de suplementos. Ele optou pela caixa mágica, um anel que armazenava 500 metros quadrados de produtos. Satisfeito, ele ganhou aquele espaço extra. O tempo parado dentro do espaço significava que os produtos permaneceriam frescos. Uma nova tarefa surgiu, exigindo 10 anos de sustentabilidade. O gerente do supermercado apareceu, querendo saber quem estava causando tanta comoção. Ao ver o protagonista, ele percebeu que conhecia dos tempos de escola. Ele também não gostou de vê-lo novamente. Ele se lembrou de suas ações e das de seus colegas no passado. Agora, ele via aquele homem novamente diante dele. Ele perguntou se ele ainda estava intimidando os outros como antes. Ele mostrou os carrinhos e explicou que estava apenas fazendo compras como qualquer outro cliente. Irritado, o gerente ordenou que ele pagasse por tudo ou liberasse os carrinhos. 1 hora depois, o pagamento foi finalizado. O custo era alto e o gerente prontamente entregou a máquina de cartão. Com seu cartão, ele fez o pagamento sem hesitação. Com isso, o gerente ficou surpreso ao ver que a transação foi concluída com sucesso. Junto com os seguranças, ele decidiu se distanciar do jovem. No entanto, o protagonista ainda tinha negócios pendentes com ele e o chamou de volta. Ele afirmou que um cliente que compra corretamente e paga corretamente merece respeito. O gerente chateado afirmou que ele não deveria causar problemas. Outros clientes,
com seus celulares em mãos, comentaram que o gerente desrespeitou os consumidores. O protagonista insistiu em querer um pedido de desculpas honesto. Quando o gerente descobriu que ele compraria 10 vezes mais, ele ficou incrédulo. Ele verificou a máquina de cartão para confirmar o crédito disponível. Vendo o valor, ele ficou surpreso. Com razão, o protagonista continuou insistindo no pedido de desculpas. Caso contrário, ele não compraria mais nada. Assim, o gerente não teve escolha a não ser se desculpar. O jovem o aconselhou a ser mais cuidadoso no futuro. Quando tudo foi resolvido, o gerente quis saber por que ele fez uma compra tão absurda. Ele recomendou trabalhar com um atacadista. O protagonista perguntou se ele conhecia um confiável. Logo, o homem ligou para um amigo, indicando um potencial novo cliente. Pouco tempo depois, eles já estavam esperando por Jean. Ele não demorou a chegar. Arrastando seu carro luxuoso, ele quase atropelou seu próprio amigo. O protagonista, vendo dirigir tão arrogantemente, pensou que nunca havia sido enganado antes. O homem saiu de seu carro com seu sobretudo e seu tabaco. Ele perguntou se este era o cliente mencionado na ligação. Yan confirmou e apresentou Zhang Shong. Ele compartilhou que eles haviam estudado juntos no ensino médio. Lentamente, o protagonista começou a se lembrar daquela pessoa. O cheiro de tabaco encheu o ambiente. Ele se lembrou de que esse cara era um tanto corajoso. O homem percebeu que ele era um jovem que vestia roupas de marca questionáveis. Descontente, John culpou seu amigo por apresentar um cliente ruim. Yan tentou argumentar que ele era um excelente cliente. O protagonista afirmou que ele não podia nem ser assustado por alguém que desrespeitava as pessoas. Isso afetou profundamente o homem, pois ele sentiu veias saltando em seu rosto. Sem medo, o protagonista repetiu que ele apenas subestimava os outros. Parecia que o homem só havia prestado atenção na parte em que ele o chamou de ignorante. Yan pediu ao jovem para evitar tocar no ponto fraco de seu irmão. Zhang, já furioso, repreendeu Yan mais uma vez. Ele perguntou sobre a mercadoria desejada na forma de pagamento. O jovem disse que, se ele parasse de ajustar sua gola, ele poderia mostrar a conta. Vendo o saldo, o empresário mal podia acreditar no valor disponível. A proposta era de 1 milhão adiantado, com mais 4 milhões quando a mercadoria estivesse pronta. Ele queria arroz, sal, lanches, bebidas ou qualquer outro alimento. JN mudou sua expressão e pediu aos jovens para segui-lo. Mostrando um armazém cheio de mercadorias, ele afirmou que, levando um carregamento inteiro, receberia um desconto de 10%. O protagonista afirmou que isso dependeria da origem e da qualidade dos itens. Ele observou atentamente e notou que a camada externa estava quase vencida. Surpreso, o homem notou que o jovem sabia sobre negócios. O protagonista pensou em desistir do negócio, já que queria produtos de boa qualidade. Ele confirmou que, para aqueles produtos quase podres, ele tinha outros planos. Como o homem ofereceu um desconto de 50%, ele levaria tudo que estivesse perto do vencimento. O pagamento, no entanto, seria feito em 1 mês, usando uma casa como garantia. Mesmo os produtos quase vencidos ainda teriam valor. O homem não entendeu o que ele quis dizer. Ignorando as dúvidas, ele apenas solicitou que as mercadorias fossem enviadas o mais rápido possível. Naquele momento, o telefone tocou e alguém perguntou sobre a venda da casa. O jovem afirmou que estava ocupado e pediu a Jean para acelerar a entrega das mercadorias. Yan comentou com Jean que ele havia trazido um cliente importante. O cavalheiro que comprou a casa pegou o depósito de 4 milhões, conforme combinado. O protagonista achou estranho que o homem nem sequer tivesse visitado a casa antes de transferir o dinheiro, mas o velho explicou que sua neta precisava mudar de escola, tornando a residência uma prioridade. Ele disse que esse homem era muito honesto porque ele revelou tudo de uma vez, não temendo que o preço aumentasse. Ouvindo isso, o cavalheiro arregalou os olhos e ficou apreensivo. O protagonista o tranquilizou, garantindo que ele não aumentaria o preço nem desistiria do negócio. Depois de assinar os documentos, ele os entregou ao comprador. Alívio o invadiu. Olhando para o velho, ele pensou que pessoas gentis e honestas teriam dificuldade em sobreviver ao apocalipse. Ele pediu ao cavalheiro para esperar e solicitou o endereço atual onde ele estava morando.
Em seguida, ele retornou ao canteiro de obras para verificar o andamento da construção. A segunda parte dos fundos havia sido concluída, e eles o informaram de que o dinheiro seria transferido em breve. A construção estava 70% ou 80% concluída. O armazém já estava preparado e o portão instalado, conforme solicitado. Considerando isso, o protagonista pediu a Jean para entregar as mercadorias naquele endereço. As pessoas contratadas para ajudar consideraram o jovem generoso por pagar 2.000 por pessoa. O protagonista estava analisando a melhor maneira de organizar os produtos, separando frutas frescas e outros itens. O trabalho durou até a noite, quando ele finalmente parou para avaliar tudo. A barra de tarefas mostrou que ele havia fornecido por 10 anos. Uma nova caixa apareceu na loja do sistema. Ele examinou cuidadosamente a barra de sistema e suas funções. Ele acreditava que teve sorte em adquirir habilidades antes do apocalipse. Ele ganhou um olho da mente, permitindo-lhe ver a hostilidade das pessoas. Ele ficou satisfeito, pois poderia identificar ameaças antes que o caos começasse. A próxima tarefa exigia que ele estivesse totalmente armado. Ele gostou, porque era exatamente o que ele planejava. Durante a noite, ele vagou pelo mercado em busca de suplementos. O protagonista observou o movimento enquanto caminhava pelo local. Uma voz na multidão chamou sua atenção. Alguém tentando pechinchar. Era o homem que estava tendo um caso secreto com a ex-namorada do protagonista. O protagonista notou que ele estava comprando uma pulseira de jade falsa. Mais adiante, ele encontrou exatamente o que estava procurando. Aproximando-se de um vendedor, ele perguntou se ele tinha algo mais forte. O homem afirmou que era apenas um fiador e que, se ele precisasse de algo especial, deveria fazê-lo sozinho. No entanto, isso não era suficiente. Ele precisava de algo ainda mais poderoso. O vendedor suspeitou que ele estivesse lá para causar problemas. De repente, o telefone do comerciante vibrou com uma notificação de transferência bancária. O protagonista avisou que havia feito depósito, portanto, deveria receber o que queria. Diante do valor recebido, o homem pediu a um companheiro para vigiar suas mercadorias. Pouco depois, ele chamou o protagonista para acompanhá-lo a um local onde ele poderia encontrar algo mais potente. Ele mostrou um produto caseiro capaz de lidar com 1 ou 2 frangos. O protagonista não considerou forte o suficiente. Então, o comerciante refletiu por um momento antes de decidir mostrar algo melhor. Ele tinha algumas réplicas guardadas. No entanto, o protagonista considerou um insulto oferecer algo tão insignificante. Depois de receber um adiantamento, o comerciante não sabia como justificar aquela proposição. O jovem avisou que havia pago 10% adiantado e estava adquirindo 2 milhões em equipamentos. O atendente ficou apreensivo, sem entender em que setor de trabalho ele estava. Depois de pensar, ele entendeu o pedido e foi procurar algo mais adequado. Ele destrancou um cofre e observou se ninguém estava prestando atenção. Com um rosto sério, ele afirmou que o protagonista havia encontrado a pessoa certa. Ele garantiu que poderia atender aquela demanda, mas exigiu pagamento em dinheiro. Quando o protagonista estava saindo, o atendente recomendou que ele fosse cuidadoso ao sair. O homem, que estava tendo um caso com sua ex-namorada, reconheceu o jovem imediatamente. Aquele homem gordo e barbudo queria saber o que ele estava fazendo ali. O homem demonstrou interesse excessivo na vida financeira e pessoal do jovem. O protagonista acreditava que aquele era o momento ideal para testar sua nova habilidade. Ele usou o olho da mente para medir a hostilidade ao seu redor. O protagonista perguntou se aquele homem estava iludindo Kenny para obter favores. O velho com a barba ficou bravo quando ouviu a jovem dizer que suas joias eram falsas. O atendente perguntou se o protagonista conhecia aquele homem, e ele respondeu que ele era apenas mais um inimigo. Antes de sair, o jovem pediu que eles tivessem piedade daquele homem. Os caras ao redor estavam ansiosos para ensinar uma lição ao velho. Li Chacon pediu ao jovem para ter consideração por ele. Como parte da lição, ele levou um leve chute na bunda. O homem caiu no chão, xingando. 2 dias depois, no forte, os bens chegaram. A missão de estar totalmente preparado foi concluída. A recompensa e os bônus creditados incluíam uma porção de aprimoramento físico que deixou o protagonista satisfeito. Ele segurou o frasco, notando que era 2 vezes mais eficaz do que o da loja.
Com isso, ele se preparou para aproveitar ao máximo os benefícios. A dor intensa do aprimoramento causou-lhe fadiga. Ele sabia que a força física de um homem comum era 5. Agora, havia subido para 40. Ao observar o sistema da loja, ele notou que havia porções extras para aprimoramento físico. Ele decidiu testar um pouco mais o aprimoramento e obter mais benefícios com os 8 pontos extras. Sua força física aumentou em 60%. Ele precisava de algo para testar sua nova habilidade e encontrou uma viga de metal. O protagonista agarrou a barra e usou seus poderes recém-adquiridos. Quando ele chutou a viga, ele conseguiu dobrá-la perfeitamente. Com sua nova força, ele jogou o metal para longe. Lá estava a prova. O aumento de poder era real. Agora, depois de receber a remessa, ele se sentiu devidamente protegido. Ele armazenou todo o equipamento em um local específico. Você sabia que em 2 dias o apocalipse começaria? O protagonista suspirou ao se lembrar do gentil velho. Ele tinha certeza de que esse homem não sobreviveria à traição da humanidade no caos que se aproximava. Com isso em mente, ele decidiu enviar alguns suprimentos essenciais para ajudá-lo. Pegando seu carro, o protagonista partiu em direção à residência do velho. Ao chegar ao endereço, ele percebeu que tinha que usar o GPS para localizá-lo. Ele subiu longas escadas até que finalmente bateu na porta. Ele tirou um acessório de seus dedos, fazendo os suprimentos aparecerem diante dele. Enquanto isso, do outro lado, o velho anunciou que estava abrindo a porta. Ao avistar o jovem, sua expressão se alterou, temendo que ele fosse o cobrador do aluguel. No entanto, reconhecê-lo deixou ainda mais assustado. Seu olhar se voltou para as caixas empilhadas. Confuso, ele perguntou do que se tratava tudo aquilo. Depois de ouvir a explicação do protagonista sobre os suprimentos, ele finalmente entendeu. Mesmo assim, ele não conseguia compreender como o jovem havia carregado tantas caixas sozinho. O protagonista observou a estrutura da casa e notou que era resistente o suficiente para aguentar por um tempo. Ele ponderou como explicar o apocalipse que se aproximava sem assustar o velho. Olhando para a mesa, ele notou uma foto que chamou sua atenção. Ele imediatamente reconheceu a jovem na foto. Era Shani, sua antiga companheira dos tempos apocalípticos. Seu coração bateu mais forte assim que ele teve certeza de que era ela. Virando-se para o velho, ele perguntou se a jovem na foto era Mãe Shani. Ele queria saber onde sua neta estava no momento. O homem lembrou que, na outra vida, Shani se culpava por causar tantos problemas para seu avô. Ele estava determinado a mudar essa realidade. Colocando a foto de volta, ele afirmou que o velho não podia mais mudar. Vendo o homem em pânico, ele pediu que o deixasse terminar antes de tirar conclusões precipitadas. No entanto, o velho não conseguia entender nada do que o protagonista estava dizendo. Ele havia previsto essa reação. Ele tentou explicar de uma forma mais simples, perguntou se ele sabia sobre períodos de fome. Vendo que o velho finalmente entendeu, ele guardou os suprimentos novamente. Isso assustou ainda mais o velho, que não tinha ideia de que tipo de magia ele estava usando. O jovem então revelou que tinha superpoder e se podia prever o futuro. Em seguida, ele perguntou onde ficava a escola de sua neta, pois eles iriam buscá-la imediatamente. Entrando no carro, eles partiram rapidamente para a escola. Ao chegarem, eles saíram e se dirigiram aos dormitórios, procurando o quarto da jovem. Enquanto isso, dentro da escola, Mãe Shani estava enfrentando uma situação complicada. Uma jovem arrogante estava tocando seu rosto zombeteiramente, ensinando-lhe uma lição. Depois de aprender muito, Shansu entendeu que não deveria mexer com o namorado de outra pessoa. Mesmo assim, a agressora não sentiu que ela havia aprendido lição ainda. Uma de suas amigas decidiu também dar atenção especial ao comprimento do cabelo de Shannon. A jovem perguntou por que estava fazendo isso com ela. Antes que ela pudesse responder sobre seu relacionamento com o namorado da outra garota, seu avô chegou furioso. Ele gritou para que as meninas ficassem longe de sua neta. No entanto, os jovens espectadores que estavam assistindo a cena cercaram o idoso. Eles mostraram um desrespeito total pelos idosos. O protagonista, testemunhando a cena, não conseguiu se conter. Ele decidiu que também educaria esses jovens. No início, ele tentou falar de forma compreensível, alertando-os para não causar problemas. No entanto,
Como não foi ouvido, ele decidiu ser mais instrutivo. Como resultado, um dos meninos perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Os outros ficaram furiosos e decidiram confrontá-lo. O protagonista, calmamente, já sabia o que ia acontecer em seguida. Mesmo assim, os jovens insistiram, tentando resolver a situação do jeito deles. O protagonista já os havia avisado para se comportarem, mas, como eles não ouviram, ele elevou o nível de educação. Ele agarrou um deles pela gola da camisa e mostrou-lhe exatamente onde ficava o chão. O menino permaneceu lá por um bom tempo. Outro menino, segurando o objeto pontiagudo, pensou que teria mais sorte. No entanto, a lição foi a mesma. Com um leve chute, ele caiu com força e fez contato próximo com o chão. Zhang então caminhou até as garotas, que estavam olhando para ele com apreensão. Uma delas perguntou o que ele planejava fazer. A garota pensou que não seria devidamente educada pelo mal que havia causado, mas, quando percebeu que não ia se safar tão facilmente, seus olhos se arregalaram. O protagonista sabia de seu hábito de puxar o cabelo, mas ele aconselhou que a nova estação exigia um corte um pouco mais curto. Gentilmente, ele fez favor de atualizar seu visual. A garota ficou surpresa, mas, ao tocar em seu cabelo recém-cortado, ela descobriu que gostou. Sua alegria foi tão profunda que lágrimas de gratidão brotaram em seus olhos. Zhang afirmou que o cabelo curto poderia potencialmente salvar sua vida. Logo, sem prolongar a conversa, ele informou ao avô e à neta que estava indo embora. Shannon queria saber para onde eles estavam indo. Ele respondeu que ela não teria que voltar para a escola mais. No início, ela ficou confusa, mas o avô começou a explicar. Irritada, a jovem repreendeu seu avô, alegando que ela já o havia avisado sobre confiar em charlatães. Ela sabia que muitas pessoas estavam enganando outras. John, no entanto, explicou que não era uma farsa. O mundo estava realmente chegando ao fim. Surpresa, Shannon perguntou o que ele queria dizer com isso. O protagonista, arrastando-se em direção à sua fortaleza, começou a explicar. Ela queria saber o que ele queria dizer com haverá uma fome. Ele esclareceu que fome era apenas um termo simplificado para seu avô entender, mas, na verdade, a palavra correta era apocalipse. Ao ouvir isso, seus olhos se arregalaram. Ainda em dúvida, ela pegou seu telefone e começou a pesquisar no Google. Olhando para as notícias e vídeos mostrando o caos se espalhando pelo mundo, ela começou a acreditar. Havia imagens de pessoas se mordendo como cães selvagens, mas esses eram apenas os primeiros sinais. O apocalipse estava prestes a começar. Zhang explicou que tudo foi causado por uma névoa tóxica desconhecida. Estava gradualmente afetando uma parte significativa da população, e aqueles que ainda não haviam sido afetados não seriam poupados, porque, uma vez mordidos, eles também seriam transformados. O protagonista perguntou se ela sabia o que era um zumbi e ele avisou que, no dia seguinte ou no máximo no outro, o primeiro deles apareceria. No meio de sua explicação, ele enfrentou um congestionamento de tráfego. Ele pensou que ainda demoraria alguns dias para que a situação piorasse de vez, mas ele não podia se dar ao luxo de ficar preso no trânsito. Olhando ao redor, ele notou que algumas pessoas já estavam agindo de forma estranha. No entanto, a maioria ainda estava mais preocupada com seus próprios problemas. Alguns motoristas tentaram escapar do engarrafamento, egoisticamente, piorando ainda mais a situação. Apesar do tráfego desorganizado, o que realmente o preocupava eram os sinais de confusão mental em algumas pessoas. O ancião ao seu lado aconselhou JN a não se envolver em discussões de trânsito. Quando eles finalmente conseguiram sair do engarrafamento, eles pensaram que estavam seguros, mas estavam enganados. Um motorista de intelecto duvidoso continuou perseguindo seu carro em alta velocidade. J franziu a testa. O desgraçado era realmente persistente. Pouco tempo depois, o homem conseguiu ultrapassá-los e parou seu carro no meio da estrada, bloqueando seu caminho. Ele saiu de seu carro, chamando seus amigos para ajudar a resolver a situação. Ele estava determinado a fazer com que Jelen e seus passageiros se arrependessem de desrespeitá-lo no trânsito. Ao chegar à fortaleza, o ancião ficou impressionado com o tamanho e a estrutura do local. Tanto ele quanto Shannon acharam tudo um pouco exagerado. Zhang simplesmente pediu que eles descansassem. Enquanto isso, ele apreciava a vista enquanto tomava seu café.
Pouco tempo depois, a jovem apareceu visivelmente satisfeita após uma boa noite de sono. Ele então pediu que ela o acompanhasse para verificar a fortaleza. As paredes eram feitas de concreto armado. O portão, controlado remotamente, tinha 3 centímetros de espessura de aço. Zhang explicou que apenas os 3 estavam autorizados a entrar na fortaleza. Shansen, curiosa, perguntou o que eles fariam se sobreviventes aparecessem. Zhang suspirou e respondeu que, no apocalipse, as pessoas se tornariam imprevisíveis. O lado sombrio da natureza humana se amplificaria. O avô e a neta, observando de cima, notaram que havia uma área específica para os sobreviventes. John garantiu que tudo havia sido calculado, incluindo suprimento de alimentos. Ele mostrou a eles o armazém onde ele armazenava suprimentos. Antes de ensiná-los a se proteger, ele usou o olho da mente para analisar se eles tinham alguma hostilidade. Quando ele percebeu que ambos eram gentis e confiáveis, ele continuou o passeio. Ele entregou a cada um deles um item de proteção, pedindo que nunca se separassem dele. O ancião garantiu que guardaria aquele objeto com sua vida. Enquanto isso, o sistema emitiu uma nova missão: encontrar velhos companheiros. Zhang achou isso ótimo, pois ele estava preocupado em como localizá-los. Antes de sair, ele reforçou as regras para os 2 e saiu correndo no carro. Enquanto isso, em algum lugar da cidade, um grupo de amigos se reuniu para se divertir em um bar de karaokê. A noite estava indo bem, até que 2 deles foram ao banheiro. Ao saírem, um deles acidentalmente esbarrou em uma jovem. Os amigos se desculparam educadamente. Mesmo assim, o namorado ciumento da garota não aceitou a situação. Assustado, o jovem loiro caiu no chão. Seu amigo, um cara de óculos, perguntou se ele estava bem. Educadamente, ele pediu ao homem para não ser tão agressivo. O namorado ciumento, no entanto, não gostou da resposta. Ele agarrou o cara de óculos pela gola da camisa, tentando intimidá-lo. Um garçom, ainda se recuperando de um resfriado, notou a comoção e decidiu intervir. Ele se aproximou e pediu a todos que se acalmassem. O namorado ciumento interpretou isso como um desafio. Irritado, ele agarrou o garçom por suas roupas e ordenou que os 2 amigos saíssem de lá. Pouco tempo depois, os amigos retornaram à sala 3090 do Bar Coque. Os outros, curiosos, perguntaram o que havia acontecido. Eles explicaram que tudo começou com um simples esbarrão no banheiro. Um dos amigos perguntou por que eles não revidaram. JNK respondeu que não havia necessidade. A situação já havia terminado, mas a porta foi arrombada. Vários meninos entraram no local com expressões não muito amigáveis. Seus amigos ficaram surpresos com a súbita confusão. O namorado ciumento trouxe o garçom com ele. Ele estava lá para se vingar e ensinar uma lição àqueles que o desafiaram. O grupo divertido percebeu que as coisas estavam prestes a ficar feias. Do lado de fora do karaokê, JN chegou. Ele estava lá para resgatar um de seus amigos e não se surpreendeu ao encontrá-lo em um karaokê. Subindo as escadas, ele foi recebido de forma hostil. No meio da confusão, os amigos se ajudaram. O garoto rico, tentando impressionar sua garota, perguntou se ela já estava melhor. Ela, ainda irritada, sentiu que a pessoa que esbarrou nela não recebeu o que merecia. Os amigos, cansados da situação, decidiram que não aguentavam mais. O homem impaciente acreditava que aquelas pessoas inferiores eram ousadas demais. A confusão cresceu e tomou proporções inesperadas. Enquanto estava deitado no chão, outros estavam começando mais desentendimentos entre eles. Um dos jovens estava tremendo, sem conseguir reagir. No meio da multidão, um garçom estava suando e sentindo seu corpo se esforçar. Aquele garoto, com um olhar vazio, observava tudo sem ter mais controle de suas próprias ações. Por impulso, ele correu em direção aos jovens, pronto para atacá-los. Assim que ele alcançou o alvo, ele mordeu o ombro. A pressão do ataque foi intensa, impedindo qualquer reação. O mais medroso do grupo estava apenas assistindo, temendo que ele também fosse alvejado. Várias pessoas tentaram separar o garçom, que não parava. Aqueles que tentaram parar também foram atingidos. O estado de estranheza avançou rapidamente entre os envolvidos. O protagonista chegou bem a tempo de conter o garçom. Segurando-o firmemente,
Ele o levantou um pouco para evitar novos ataques. Em seguida, ele o encostou na parede para evitar mais problemas. Ainda controlando a situação, ele pediu a todos que parassem de brigar. Entre os presentes, alguns tinham ferimentos nos punhos, outros no ombro. O namorado ciumento ordenou que seus guarda-costas continuassem a lição. Zhang olhou para seu antigo camarada e perguntou se ele estava bem. Jean Kai achou a pergunta estranha, mas garantiu que não foi atingido. O protagonista pediu que ele o seguisse. Mesmo assim, o jovem ciumento não deixaria todos saírem do local. A comoção terminou quando um dos guarda-costas começou a tossir. O protagonista notou a ferida em seu ombro. Olhando de perto, ele perguntou se a lesão foi causada pelo garçom. Ele obteve uma confirmação hostil. Logo depois, ele percebeu que a reação geral levaria algum tempo. John arrastou o garçom para fora. Ele o colocou em um lugar seguro, refletindo sobre a segurança do grupo.